Olá pessoal, comentando este livro aqui, Índios Jesuítas no Tempo das Missões, do Maxime Aubert. Ele vai falar ali na página 61, ele vai falar das guerras, né? Além disso, a tribo está extenuada e dizimada pelas contínuas guerras com os cristãos. Assim, ela encara a missão dos jesuítas como meio e a garantia da paz, ou pelo menos da trégua. Enfim, se às vezes o medo das epidemias é um obstáculo determinante à evangelização, ele pode, em certos casos, favorecer o seu progresso. Contra as doenças trazidas pelos europeus, os tratamentos mágicos tradicionais são considerados ineficazes. Um xamã patagônio recusa, por exemplo, cuidar da criança de uma índia convertida à religião dos invasores. A doença foi enviada pelo Deus cristão, sobre o qual o xamã não tem qualquer poder. Também nesse caso particular, os índios com frequência empregam drogas, copiando os procedimentos dos europeus. Mas se a epidemia devasta, se de nada serve a fuga ou a sublevação, alguns grupos chegam a se entregar aos cuidados dos feiticeiros dos brancos. Desde os primeiros tempos da evangelização, o padre Ortega, em suas marchas missionárias ao redor de Assunção, vê saírem das florestas milhares de pagãos aterrados por essa praga que acompanha os católicos por toda a parte. Acorrem a ele e suplicam-lhe que lhe conceda os sacramentos do batismo e da penitência. Então, veja, a epidemia era uma maneira até de você trazer os índios para para a igreja, né? Porque o xamã ele dizia que ele não tinha ingerência sobre isso, sobre essas doenças, que eram doenças novas, né? As pragas arruinam o crédito crescente da fé romana. Os xamãs proclamam que os missionários vieram matar os índios e extinguir a sua raça. Operam sortilégios com auxílio de livros e imagens santas, ou ainda, a opinião mais corrente, pelo batismo e extrema-unção. Durante as epidemias, cerimônias estranhas não são feitas em pessoas em que sua maioria morrem pouco depois? Então, assim, o cara faz o batismo, o cara está com a doença e acaba morrendo logo depois. Então, tudo isso é visto como, né, não está muito eficiente. Nessa falta de eficiência era percebida ali pelos índios. Então, as pragas arruinam o crédito crescente da fé romana. Então, se tinha esse lado de eles recorrerem aos padres para tentar a cura, né? Por outro lado, diante da morte de vários, né? Isso pesava contra os jesuítas, né? Os índios não compreendem a noção de pecado. De certo, há homens bons e homens maus, mas os últimos são considerados principalmente seres nocivos. Se às vezes são perseguidos ou mortos, é porque ameaçam o bem-estar do grupo. As ações de cada indivíduo, longe de fazer intervir uma responsabilidade moral, são unicamente imputáveis à fatalidade. Cada Guarani espera alcançar o paraíso mítico, mas não associa a ele qualquer ideia de recompensa por seu comportamento na terra. Se não chegar ao paraíso, é por culto da entidade que carrega, é porque o destino foi cruel para com ele, ou porque sua alma foi vítima de vários perigos que o espreitaram durante o percurso. O padre Francisco Garcia se vê diante de um feiticeiro, Guanoa, que lhe pergunta, o índio pergunta ao jesuíta, como Deus, que é tão misericordioso, pôde nos deixar por tanto tempo nessa escuridão e nas trevas da infidelidade, permitindo que nós condenássemos? Né? Porque vocês só chegaram agora, né? O padre responde, os julgamentos de Deus não devem ser perscrutados, mas apenas venerados. Enfim. Outra questão é esse poder mágico, né? Primeiro eu já falei a questão das curas, né? Eventualmente você dava um sacramento e a pessoa curava. E isso dava um certo aura mágica aos jesuítas. Aqui ele vai explorar isso na página 81. O poder mágico pode ser exercido em outros campos.
Os historiógrafos contam que, assim que o padre Cavaleiro chegou à aldeia dos Puraches, estes lhe suplicaram que pusesse fim a uma seca persistente. Pleno de ardor e de fé, ele se pôs de joelhos com seus neófitos. Mal haviam começado a rezar, as nuvens invadiram o céu e derramaram uma chuva abundante. Toda a floresta ressoou com gritos de alegria, que só aumentou quando, contra todas as evidências, os índios foram favorecidos com uma colheita generosa, o que consolidou sua ligação com a religião católica. Então, assim, no dia que a oração funcionava, isso dava um grande crédito ali para os padres, né? Que os índios atribuíam aquilo algum poder, né, sobre a natureza, né? Página 138 volta esse tema. Entretanto, paradoxalmente, os jesuítas só poderão triunfar sobre essa vil canalha aparecendo como xamãs de uma categoria superior. Da prestidigitação ao milagre, passando pela adivinhação, cada adversário possui, aliás, mais ou menos a mesma panóplia. O padre Sanches Labrador teve a feliz ideia de levar um imã para os Guaicurus, e os pagãos de toda a redondeza correm para ver a pedra que vê e come o ferro. A admiração é maior ainda diante de um pêndulo que soa cada hora, né, o sino. Alguns dizem que há um negrinho escondido no interior do objeto para mexer as agulhas. Outros emitem hipóteses mais sutis e garantem que o pêndulo é um ser vivo, semelhante aos que aparecem a seus médicos. Portanto, esse ser vivo, né, nos desvendaria da mesma forma muitas coisas. Então você veja que eles acabam usando técnicas que eles sabem que não são nada milagrosas, como o uso de um imã, e eles usam como uma maneira de extrair dali um poder com o sobrenatural, com o divino, né? Que eles sabem que não são, porque eles conhecem o imã, né? E aqui na página 212, ele vai contar uma interessante ali ele vai falar da existência de uma tipografia. A tipografia criada pelos jesuítas é durante muito tempo a única no Paraguai e no Rio do Prata. A princípio, os missionários utilizaram o já mencionado talento de copista dos guaranis, e as letras de imprensa por eles forjadas eram tão perfeitas que chegavam a enganar os peritos. Pode-se admirar esse talento em grandes infólios ainda conservados em algumas bibliotecas. Por várias vezes, os jesuítas haviam tentado trazer da Europa um frei tipógrafo e o material necessário à atividade tipográfica. Na Espanha, a impressão de livros em Guarani era muito difícil e o encaminhamento dos exemplares demasiado caro e aleatório. Em 1770, finalmente o padre Newman consegue, com os meios disponíveis, construir uma pequena tipografia e fundir no estanho os caracteres, entre os quais muitos são específicos da língua guarani. Os livros editados são normalmente em espanhol ou em guarani, e o número de exemplares ainda é muito reduzido. Então, veja, uma tipografia ali por volta de 1770, né? Esse aqui ele mostra aqui um gráfico onde você pode ver as missões do Paraguai, né? A principal é aqui, no Paraguai, tá? Mas tem as missões guaraníticas também, as missões do Guaíra, né? Ali no Rio do Paraná, as missões na Bolívia, em Chiquitos, na Argentina, no Chaco, mas a principal realmente é ali no Paraguai, no que seria Paraguai e Uruguai, que é o território dominado pelos Guaranis no século XVIII. É isso. Muito obrigado, então.